Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. A nossa leitura inclusiva de hoje será o capítulo 15 da obra Didática Magna de Comênios. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 15. Fundamentos para prolongar a vida. Ao homem é concedida uma vida suficientemente longa. 1. Aristóteles e Hipócrates lamentam-se da brevidade da vida e censuram a natureza por haver destinado uma duração tão curta à existência do homem, que é chamado a tão altos destinos, enquanto que concedeu maior longevidade aos veados, aos corvos e a outros animais. Mas Sêneca responde sabiamente: não recebemos uma vida breve, mas tornamo-la breve. Nem temos menos que o necessário de vida, mas desperdiçamo-la. Se se souber fazer bom uso da vida, ela é longa. E acrescenta: foi-nos concedida numa vida suficientemente longa e suficientemente ampla para conduzir a bom termo as coisas mais importantes, desde que seja toda ela bem empregue. Da brevidade da vida, capítulo 1 e 2. Mas é por nós abreviada. 2. Se isto é verdade, como efetivamente é, então é por culpa nossa que a vida não chega nem sequer para esclarecer os assuntos da mais alta importância. E não devemos admirar-nos com isto, pois nós próprios a gastamos perdulariamente, em parte porque nos entregamos à violência, de modo que necessariamente a vida se extingue antes do seu termo natural, e em parte porque gastamos os retalhos de tempo em coisas inúteis, quer debilitando-lhe as forças. 3. Um escritor notável, Hipólito Guarino, escreve e demonstra com argumentos que, mesmo o homem de mais delicada constituição, se vem à luz sem defeitos, tem em si tanta força vital que lhe basta naturalmente até aos 60 anos, e aquele que é de constituição fortíssima até aos 120 anos. Se alguns morrem antes destes limites, e quem ignora que muitos morrem na infância, na juventude e na idade viril, é por culpa dos homens que, cometendo excessos vários ou não tendo em consideração as reservas da vida, arruinam tanto a sua própria saúde como a dos filhos, que acaso venham a gerar, e apressam a morte, quer não a gastando toda em empreendimentos de valor como fizeram Alexandre Magno. 4. Além disso, que, num exíguo espaço de vida, por exemplo, 50, 40, 30 anos, é possível realizar coisas muito importantes, desde que se saiba fazer bom uso do tempo. Prova o exemplo daqueles que, antes de terem atingido os anos da virilidade, chegaram onde outros nem sequer tentaram chegar, embora tivessem tido uma vida longuíssima. Alexandre Magno morreu aos 33 anos e não só possuía uma cultura prodigiosa, mas tinha vencido todo o mundo, sujeitando-o não tanto com a força das armas, como com a sabedoria dos seus planos e com a sua espantosa rapidez em executar as empresas. Pico de Mirandola. João Pico de Mirandola não chegou sequer à idade de Alexandre, mas elevou-se de tal modo no estudo da sabedoria acima de tudo o que a inteligência humana pôde atingir, que foi considerado uma maravilha do seu século, e até o próprio Cristo. 5. E para não citar outros exemplos, o próprio Senhor nosso Jesus Cristo, embora não tivesse vivido sobre a terra mais que 34 anos, realizou a grande obra da redenção, querendo, sem dúvida, mostrar com o seu exemplo, uma vez que toda a sua vida é alegórica, que, qualquer que seja o número de anos que caiba viver ao homem, lhe bastam para se preparar para a eternidade. Não devemos, portanto, queixar-nos da brevidade da vida. 6. Neste lugar, não posso deixar de referir
as áureas palavras pronunciadas por Sêneca, Carta 94, a este propósito. Tenho encontrado muitos a recalcitrar com razão contra os homens. Contra Deus, ninguém. Exprobamos todos os dias o destino, que mal há em sair cedo de um lugar de onde, mais cedo ou mais tarde, tens de sair. A vida é longa, se é plena, e atinge a sua plenitude quando o espírito conseguiu o seu próprio bem e se tornou senhor de si mesmo. E acrescenta: suplico-te, meu caro Lucílio, façamos de modo que a vida, como uma pedra preciosa, não tenha uma grande dimensão, mas um grande valor. Meçamo-la pelas ações e não pelo tempo. E logo a seguir, louvemos, portanto, e coloquemos no número dos felizes aquele que empregou bem o pouco de tempo que lhe foi concedido, porque viu a verdadeira luz e não foi um de tantos como há por aí, e viveu verdadeiramente e em pleno vigor. E de novo, assim como um homem pode ser perfeito, mesmo que seja de pequena estatura, assim também a vida pode ser perfeita, mesmo que seja de breve duração. A duração da vida é uma coisa externa. Queres saber durante quanto tempo, ao máximo, se deveria viver? Até o momento em que se tenha adquirido a sabedoria. Aquele que aí chega, atinge não a meta mais longínqua, mas a mais elevada. 2 remédios. 7. Quantos lamentos sobre a brevidade da vida, eis para nós e para os nossos filhos, e também para as escolas, estes 2 remédios. Esforçar-se tanto quanto possível por 1. Defender o corpo das doenças e da morte. 2. Dispor a mente a fazer tudo com sensatez. 1. Por que devemos preservar o corpo das doenças? Porque ele é 1. A habitação da alma. 8. Temos o dever de manter o corpo ao abrigo das doenças e das recaídas. Primeiro, porque ele é a habitação e a única habitação da alma. Por isso, se o corpo se arruína, a alma é obrigada a emigrar imediatamente deste mundo. E mesmo que se arruíne, pouco a pouco, por meio de rupturas que se abrem, ora de um lado, ora do outro, o seu hóspede, a alma, sente a habitação incômoda. Se, portanto, se quer estar o mais tempo possível e o melhor possível no palácio do mundo, onde fomos colocados pela benignidade de Deus, é necessário ter atentos cuidados com este tabernáculo que é o corpo. 2. O órgão da alma. Segundo, porque o corpo foi feito não só para a habitação da alma racional, mas também para seu órgão, e sem ele, ela nada pode ouvir, nem ver, nem agir, nem sequer pensar. Efetivamente, porque nada pode ser objeto da inteligência que primeiro não tenha sido objeto dos sentidos. A mente recebe dos sentidos a matéria de todos os seus pensamentos e não pode desempenhar a função de pensar senão por meio da sensação interna, ou seja, contemplando as imagens abstraídas das coisas. Daqui resulta que, danificando o cérebro, danifica-se a faculdade imaginativa, e se os membros do corpo estão doentes, é afetada também a mente. Por isso, o poeta teve razão em dizer: deve pedir-se uma mente sã num corpo são. De que modo? Por meio de dieta. E a regra da dieta ensina-se com o exemplo de uma árvore que tem necessidade. 1. De um alimento moderado. 9. O nosso corpo mantém-se vigoroso por meio de uma dieta moderada. Mas acerca deste assunto, só os médicos podem falar com autoridade. Por isso, faremos apenas algumas observações, servindo-nos do exemplo de uma árvore. Por natureza, a árvore tem necessidade de 3 coisas. 1. De umidade contínua. 2. De transpiração frequente. 3. De repouso alternado. Tem necessidade de umidade, porque sem ela definha e seca. Mas importa que a umidade seja moderada, porque se é excessiva,
faz apodrecer as raízes. Do mesmo modo, o corpo tem necessidade de alimento, pois sem ele, torna-se seco e morre de fome e de sede. Mas o alimento não deve ser excessivo, a fim de que as funções digestivas não fiquem sobrecarregadas e oprimidas. Com quanto mais moderação se ministrar os alimentos, tanto mais fácil e perfeita será a digestão. Como, em geral, não se toma isto em consideração, numerosos são aqueles que arruinam as forças e a vida por excesso de alimento. Efetivamente, a morte vem das doenças, as doenças dos mal-humores, os mal-humores da má digestão, a má digestão do excesso de alimentação, porque o estômago fica tão cheio que não é capaz de digerir e, por consequência, vê-se obrigado a espalhar pelos órgãos humores pouco ou nada digeridos, dos quais é impossível que não provenham doenças. Muitos morreram por voracidade, mas o homem sóbrio prolongará a vida. Eclesiástico 37, 34. E simples, 10. Mas, para manter o vigor da saúde, não é necessário apenas tomar alimentos comedidos, mas também alimentos simples. O jardineiro não rega uma planta, por mais delicada que ela seja, com vinho ou com leite, mas com o líquido que convém a todos os vegetais, ou seja, com água. Importa, portanto, que os pais evitem habituar as crianças às substâncias excitantes, particularmente as que são destinadas a seguir os estudos, porque não foi escrito por mero acaso que Daniel e os seus companheiros, jovens de sangue real, consagrados aos estudos, embora se alimentassem com legumes e água, foram considerados mais ágeis e mais gordos, e o que é mais inteligente que os outros, que comiam as delícias da mesa do rei. Daniel 1:22 e seguintes. Mas acerca destas coisas falarei mais pormenorizadamente noutro lugar. 2. Da transpiração frequente. 11. Uma árvore tem necessidade também de transpirar e de se robustecer frequentemente mediante os ventos, as chuvas e o frio. Do outro modo, languece e morre. Do mesmo modo, o corpo humano tem absoluta necessidade de movimento, de ginástica, de exercícios sérios ou de jogos. 3. De repouso alternado. 12. Finalmente, de tempos a tempos, a árvore tem necessidade de repouso. Naturalmente, não é necessário que esteja sempre a produzir rebentos, flores e frutos, mas, de quando em quando, deve trabalhar também no seu interior, digerir os sucos e, por este meio, renovar as suas forças. E Deus quer que ao verão suceda o inverno, precisamente para dar repouso a todos os seres que crescem sobre a terra e também à própria terra. E para este efeito, ordenou por meio de leis que todos os 7 anos se desse repouso à terra. Levítico 25, 3 e 4. De modo semelhante, criou a noite para os homens e para os outros animais, para que, quer com o sono, quer ainda com a conservação dos membros em repouso, se recuperassem as forças perdidas com as ocupações do dia. Mas é necessário, por meio de intervalos, dar certo alívio, tanto ao corpo como à mente, com qualquer recreação menor, de 1 hora, para evitar o perigo de que trabalhem constrangidos pela violência, a qual é inimiga da natureza. É, portanto, prudente interromper também os trabalhos diurnos para respirar um pouco e entregar-se a conversas, brincadeiras, jogos, música e outras coisas semelhantes, onde os sentidos externos e internos encontram repouso e prazer. Destas 3 coisas, escapulosamente observadas, depende a conservação da vida. 13. Se alguém observa estas 3 coisas, alimentar-se sobriamente, exercitar o corpo e ajudar a natureza, é impossível que não conserve durante muitíssimo tempo a saúde e a vida, salvo o caso de força maior.
Uma grande parte, portanto, de uma boa organização escolar deverá ser procurada numa conveniente repartição do trabalho e do repouso, das férias e dos recreios. 2. Importa utilizar bem o tempo de trabalho. 14. Importa falar agora do modo de utilizar prudentemente o tempo que resta e que deve ser consagrado ao trabalho. 30 anos? Parece coisa insignificante e fácil de dizer, mas 30 anos compreendem um bom número de meses, de dias e de horas. É certo que em tão grande espaço de tempo pode fazer-se muitas coisas, desde que se ande, ainda que se ande muito devagarinho. É uma prova evidente disso o modo como crescem as árvores, as quais, nem mesmo com a vista mais perspicaz, podemos aperceber-nos que crescem, porque isso se faz pouco a pouco e insensivelmente, mas vê-se que, todos os meses, crescem um pouco, e após 30 anos, observa-se que cresceram tanto que já são árvores muito grandes. O nosso corpo, ao crescer em estatura, segue a mesma regra. Não o vemos crescer, mas vemos que cresceu. E que não é diversa a regra seguida pela mente, que procura adquirir conhecimento das coisas, provam-no estes versos conhecidos. Acrescenta uma pequena quantidade mais um pouco e ainda um pouquito, e em pouco tempo tens construído uma montanha. A força do progresso é maravilhosa. 15. Quem não ignora a força do progresso, adverte-o facilmente. Com efeito, enquanto em cada ano de cada rebento desponta apenas um raminho, após 30 anos, uma árvore terá 1000 ramos, uns mais grossos e outros mais delgados, e folhas, e flores, e frutos inumeráveis. E há de parecer impossível que em 20 ou 30 anos o esforço do homem chegue a qualquer altura e a qualquer distância. Examinemos um pouco este problema. Repartição exata do tempo. 16. O dia natural tem 24 horas, as quais, divididas em 3 partes, segundo as necessidades da vida, dão 8 horas para o sono, 8 horas para as ocupações externas, por exemplo, para tratar da saúde, para comer, para vestir, para recreações honestas, para conversar com os amigos, etc. E 8 horas para enfrentar as ocupações sérias com ardor e com alegria. Todas as semanas, por isso, sendo o 7º dia completamente dedicado ao repouso, temos 48 horas destinadas ao trabalho. Em cada ano, 2.495. E em 10, 20, 30 anos, a vida chega para juntar grandes tesouros de instrução. 17. Se em cada hora se aprender um só teorema de qualquer ciência, ou uma regra de uma arte prática, ou uma história interessante, ou uma máxima sábia, e é evidente que isto se pode fazer sem nenhuma fadiga, que tesouro de instrução se conseguirá adquirir? Conclusão. 18. Por isso, Sêneca disse com razão: se soubermos fazer bom uso da vida, ela é suficientemente longa e chega para levar a bom termo as empresas mais importantes, se emprega toda bem. Tudo está em saber empregá-la toda bem. É disso que vamos agora falar.